Passo a palavra ao vereador Celso Damolin. Na Lei Estadual 13.400/2001, ela nos diz que o tempo para um cliente de espera é 20 minutos, e nos dias onde é começo de mês, depois de um feriado, ela é 30 minutos. Então, gostaria de saber dos senhores que estão aqui representando os bancos, se estão cumprindo o seu horário, mas a minha pergunta primeiro vai para o PROCON, verificando que vimos que o senhor, através do PROCON, atuou a mesma instituição bancária com auto de constatação em fevereiro, em março e em abril, e com o auto de infração em dezembro de 2014, em fevereiro e em abril, todos em andamento. Então, a pergunta aos que estão representando as agências bancárias aqui, se estão cumprindo esse horário, e para o PROCON, gostaria de saber o que significa em andamento nesses casos, primeira pergunta. Segunda pergunta, as agências não tinham sido advertidas anteriormente? Para completar mais uma pergunta, algumas delas já foram multadas? Qual o valor da multa nesse caso? Vou começar aqui pelo PROCON. Boa noite, vereador Celso Damolin. O PROCON, ele chega, quando recebe a denúncia ou aquela reclamação, o PROCON se dirige àquela instituição. Se realmente estiver extrapolado aquele tempo, que hoje o que a Lei 13.400 reza, é o tempo de espera em fila, de 20 minutos em dias normais e 30 em dias de pós-feriado ou em dias de pico. Nesses casos, onde o PROCON constata e depois infraciona, é porque naquele primeiro momento que o PROCON constatou aquela irregularidade, abriu um prazo para saber a defesa daquela instituição, se provém ou não, a gente tem tese em fase de julgamento. E a partir do auto de infração, nós temos, sim, aquela situação que foi transgredida. E isso, sim, vai para a sanção administrativa, incorrendo em multa. Hoje é muito difícil de mensurar o valor da multa. Por quê? Porque é pela renda bruta daquela instituição. Então, algumas instituições já trabalham com os faturamentos de cada agência. Então, ela varia muito, vereador, não saberia precisar para o senhor de momento, porque nós temos uma equação onde a gente joga aquela infração, se ele foi incidente, reincidente ou não, é onde chegaremos ao valor daquela sanção administrativa. Entendemos, então, que em andamento, nesse caso, o senhor explicou que é o processo todo de fazer todas as situações. Agora, uma situação que não ficou clara, alguma delas já foi multada? Nós temos processos em andamentos e temos, sim, agências que foram sancionadas. Não, mas já foram multadas? A pergunta é, já houve uma multa? É multa. Foi feita a multa a essa agência, então. Exatamente. Isso daí, eles acabam recorrendo também ao judiciário para tentar uma reforma, se aquela multa é abusiva ou não. Então, nós temos esses percalços dentro da legislação, onde, sem dúvida, o PROCON nunca se abstém de fazer o seu trabalho. O senhor já multou 2 vezes a mesma agência? Já houve incidente nesse caso? Não, pelo curto tempo de espaço que eu estou à frente do PROCON, ainda não tenho isso no meu currículo. Tá, ok. Deixa aberto, se algum dos senhores quiser falar sobre o tempo de espera na sua agência, porque nós estivemos em várias agências, visitando elas, conversando com os clientes que estão ali sentados esperando, e a gente constatou que algumas agências não estão cumprindo o horário em algumas situações. Algumas mais, algumas menos, e nós temos no relatório, e se algum dos senhores quiser comentar alguma coisa sobre esse fato, está aberta a palavra. Bom, vereador, dizer que nós, Caixa Econômica Federal, está cumprindo, sim, certamente, né? Nós temos toda uma estruturação de atendimento interna voltado em todas as nossas unidades para que, de fato, a gente dê fiel cumprimento a esses tempos, né? Nos primeiros dias do mês, naturalmente, pela maior demanda que nós temos, tem essa ampliação do tempo para 30 minutos, mas, de maneira geral, a Caixa persegue
esses tempos com um índice de assertividade cada vez melhor. Para concluir, senhor presidente, nós visitamos as agências, conversamos com os clientes dos senhores e encontramos o cliente de qualidade e que não se importava muito de passar um pouquinho mais. Como no caso, encontramos aquele cliente que abriu uma conta bancária e tinha que esperar o atendimento. Encontramos aquele cliente também que tinha várias coisas para fazer na rede bancária, onde ele sabia mesmo que ia demorar um pouquinho mais. Mas como o vereador Jorge Bocassanta falou, nós estamos falando daquele cliente que vai à agência com o compromisso de ser atendido em 20 minutos ou 30 minutos. É desse cliente que nós estamos falando. É daquele cliente que saiu rapidinho para pagar aquela conta, resolver aquele problema, e é desse cliente que nós estamos falando. Então, quanto ao cliente de qualidade, é algo que os senhores fazem na agência de vocês, mas, nesse momento, esse cliente não está reclamando, talvez. Mas aquele cliente que precisa ser atendido, de acordo com o que diz a lei 13.400 de 2001, esse quer ser atendido nesse prazo. E é desse cliente, nesse momento, que nós estamos falando. Não estamos desfazendo do cliente de qualidade, mas esse cliente de qualidade, ele está entendendo a situação dele. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. E como nós conversamos, e nós passamos por várias agências bancárias, e conversamos com a população que estavam ali, com os clientes das agências dos senhores, foi isso que eles passaram para nós. Obrigado, senhor presidente.